Então, muito boa tarde a todos. É com um enorme prazer que nós estamos hoje reunidos para mais uma palestra, nessa noite de hoje, em que nós vamos recordar muito sobre nós, em que nós vamos trocar palavras com algum ensinamento ou com muito ensinamento, baseados sempre nos dizeres em toda a vida daquele que foi o nosso mestre e daquele que continua sendo nosso mestre e modelo, conforme o Evangelho, conforme a doutrina espírita nos traz, né? Então, hoje nós estamos reunidos para mais uma palestra e vamos então, nesse momento, agradecendo a Deus pela oportunidade desse novo reencontro, onde todo mundo se encontra seguro na sua casa, onde todo mundo, nesses minutos em que nós vamos fazer a nossa palestra, que o Espírito de Jesus, o Espírito do Cristo, possa adentrar da nossa casa e lá permanecer enquanto todos nós estivermos com pensamentos, as atitudes, as palavras ligadas a Jesus, lá Ele permanecerá ao nosso lado. E vamos recordando que o Cristo não deixou nada escrito a nós. Nós não encontramos nenhum livro dizendo ou escrito por Jesus. Mas Jesus, na sua passagem, que durou 3 anos, foi dos anos 30 ao 33, né, da idade de Cristo, ele deixou um código de conduta a todos nós. Conduta essa, conforme Jesus tinha falado, que se fosse seguido por nós, nós teríamos vida e vida em abundância. E hoje sabemos que estamos enfrentando um momento difícil, sim, mas que já foi enfrentado tantos outros períodos, tão ou mais difíceis que esse, sem menosprezar o período que enfrentamos, mas nós recordamos, ou os mais velhos, os mais idosos se recordam que já passaram por infinitas dificuldades na vida. E dificuldades, inclusive, do qual uma grande parte da sociedade se coloca no meio dessa dificuldade. Como é que nós estamos enfrentando hoje? Mas qual é a forma que nós devemos passar por essas dificuldades? Então, Jesus, como eu estava dizendo, ele não deixou nada escrito, mas ele conversava, e onde ele conversava, onde ele parava para poder conversar, as pessoas o procuravam. Então, as pessoas corriam até Jesus e iam ouvir o que ele tinha para falar. E assim, Jesus falou coisas, ou falou alertando, falou explicando, esclarecendo para sempre um grupo de pessoas do povo, e também falou para os seus discípulos. Assim, nós encontramos os sermões, e Jesus então deixou os sermões para a sociedade, para as pessoas da época, e também deixou um sermão, que é o sermão do cenáculo, que esse foi dirigido aos seus discípulos. E nesse sermão, ele alertou os discípulos que eles enfrentariam dificuldades, que eles passariam por problemas, por momentos, por tempos difíceis. Mas também alertou que era para preservar, que eram para se preservarem-se, que eram para se cuidarem, para serem vigilantes, para não deixarem de fazer, para não se acomodarem, que era para que eles continuassem indo, ensinando, ajudando, curando, esclarecendo, e que tempos difíceis enfrentariam, e que é muito parecido com o tempo que nós enfrentamos hoje. Então, de acordo com o que Jesus disse no Sermão do Cenáculo aos seus discípulos, fica a regra, ou fica as palavras do Cristo para todos nós, para que nós, independente do momento que estejamos enfrentando agora, que não está sendo fácil,
Nós estamos precisando nos adaptar, nos reinventarmos. Sim, bem sabemos, mas toda a transformação, meus irmãos, transformem para o progresso, transformem para a melhora, a nossa melhora. Portanto, de que forma que isso acontece? Qual é a nossa posição? Primeiro é de manter a nossa fé viva, a acreditar que tudo vai passar, que tudo vai dar certo, mas que não deixemos de fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Fazer a lei de Deus, cumpri-la do começo ao fim. E aí, muitos do que frequentam as palestras aqui na casa, ouvem nós falarmos que Jesus, sabendo que os 10 mandamentos seria muito para a gente ter que cumprir e se regrar nos 10 mandamentos, ele falou, fiquem com os 2 principais. Fazendo os 2 principais mandamentos, vocês já estariam cumprindo os outros 8. Então ele falou para que nós amássemos a Deus, mas precisamos compreender o que é amar a Deus. É ser devoto a um Pai Criador, é saber que Ele acolhe do começo ao fim, nos dando a oportunidade, inclusive, de algumas situações passarmos em dificuldade sim, mas que essa dificuldade, se bem sentida por nós, nos levaria ao progresso, nos levaria à nossa evolução. Então, portanto, a nossa regra, o nosso objetivo é passar por essa existência bem. E como é passar bem por uma existência reencarnatória, meus irmãos, por essa vida, é passar compreendendo o que tem acontecido, compreendendo não só o que tem acontecido agora, mas tudo o que aconteceu conosco na nossa reencarnação. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que passamos por outros problemas e que eles passaram, nós aprendemos com ele, nós crescemos com ele. E isso nos fez mais fortes, meus irmãos. Sempre nós temos o auxílio e aquele que nos protege, que são os nossos bons espíritos. Nós não estamos sozinhos, nós temos os nossos familiares que estão lá para nos ajudar. Mas então, voltando, nós temos os irmãos amigos, nós temos o nosso mentor ou o nosso anjo da guarda, nós temos Jesus Cristo, que jamais deixou de permanecer ao nosso lado. E nós temos tudo isso comandado pela vontade de Deus. E Deus quer que cresçamos, Deus quer que nós abramos a nossa vida para o novo, para essa nova vida que vem a partir de agora com esse momento de transformação. Então, portanto, que captemos o melhor deixado por Jesus. E Ele só deixou bons exemplos, exemplos de amor, de caridade, de compreensão. Que possamos, igual o Cristo, ser compassivos, ser obedientes, cumprindo a lei de Deus, colocando ela em pauta na nossa vida, colocando ela à frente quando nós falamos alguma coisa, quando nós pensamos alguma coisa. Que a regra seja para todas essas coisas, atitudes, palavras, pensamentos, olhares que nós temos, que tudo isso seja sempre para o lado bom, para o lado positivo, sem julgamento, quando nós também somos irmãos, que também erramos. E sabemos que seremos julgados com a mesma força que julgamos os nossos irmãos. Então, portanto, que acalmemos o nosso coração nesse momento, que se fortaleça, todos nós, que nos fortaleçamos com a fé de que tudo vai passar, mas que tem que passar de uma forma positiva, que seja positiva para mim, que eu passe com saúde, principalmente a mental, fortalecendo a minha mente para o lado positivo das ideias. Eu tenho a minha casa para arrumar, eu tenho os meus familiares para ajudar, eu tenho muita coisa para fazer em trabalho em prol do próximo. E que façamos, porque é fazendo o bem que a gente esquece de ficar reclamando. Então, a mensagem de hoje, meus irmãos, é para que olhemos para dentro de nós,
Agradeçamos a Deus pela força que Ele nos dá todos os dias para que acordemos com vida e que a partir de hoje acordemos ou passemos uma vida melhor, conforme Jesus disse, que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E nós precisamos fazer a nossa parte, e a nossa parte é cumprindo a lei de Deus. Então, muita paz a todos vocês, que Jesus permaneça na casa de todos os nossos irmãos, envolvendo a todos os familiares em luz, em amor, em pétalas de rosa, em muita saúde. Então, eu agradeço pela oportunidade e tenham uma boa noite. Muito obrigado, graças a Deus.